Está começando agora a Voz que Clama. Com ela, Simone Guerra. Bem, hoje nós vamos estar falando então sobre uma profecia que é aplicada à organização adventista e está neste pequeno livro Vida e Ensinos, escrito por uma das fundadoras da organização chamada Ellen Gold White. E aqui neste livro, na página 184, ela faz uma comparação com o mandado do Senhor para não destruir a nação que havia se entregado à idolatria, mas que ainda não tinha recebido completa luz. Então o eterno Criador falou acerca dos amorreus: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Posto que esta nação se salientasse por sua idolatria e corrupção, não havia, contudo, enchido a taça da sua iniquidade. E o Criador não queria dar a ordem para a sua completa destruição. O povo deveria ver o poder divino manifestado de maneira assinalada, para que ficasse sem desculpa. O compassivo Criador desejava lhe suportar a iniquidade até a quarta geração. Então, se não se visse mudança para melhor, seus juízos cairiam sobre eles. Com infalível precisão, ela diz, o ser infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Enquanto a sua misericórdia se enternecer com convites ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingirem um certo total que o Criador fixou, começa o ministério da sua ira. Encerra-se a conta. Cessa a paciência divina. Não mais a intercessão de misericórdia a favor deles. Então, Ellen White deixou muito claro que o Eterno, Ele é tão misericordioso que Ele tem paciência com as pessoas, com a organização, no caso que se aplica aqui, durante 4 gerações. A nação, então, dos amorreus, não foi permitido destruí-la antes que eles vissem o poder do Eterno de maneira assinalada. Essa aplicação também se faz ao grupo que surgiu em 1844 e que viu o poder do Criador de maneira assinaladas. São mais de 100.000 páginas escritas de conselhos, de advertências, de convite ao arrependimento, de orientações. E essas mensagens foram escritas para a igreja. E Ellen White, então, ela continua aqui neste livro, Vida e Ensinos, na página 185, diz o seguinte: o fermento da impiedade não perdeu inteiramente o poder. Na ocasião em que maiores são o perigo e a crise na igreja, a pequena hoste que permanece na luz estará suspirando e clamando
por causa das abominações cometidas. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Então, aqui, já na segunda geração, Ellen White já começa a dar conselhos, porque ela já via claramente que a igreja estava se afastando daqueles princípios que o Eterno tinha manifestado de maneira assinalada, com luz do céu, com visões. E o povo, então, a partir da segunda geração, já começou a se afastar destes marcos que foram estabelecidos com revelações que o Eterno deu para este povo. Existe um livro que foi escrito pelo pastor Enoque de Oliveira, cujo título é A Mão de Deus ao Leme. E nós encontramos ali, neste livro, que a abertura dele, a apresentação dele, foi feita por um pastor conhecido de muitas pessoas, chamado Joel Sarli. E nós encontramos o seguinte, sobre a terceira geração da igreja. Então nós já vimos Ellen White falando que a partir da segunda geração já havia a igreja se afastado, a organização já tinha sido organizada, e eles já estavam se afastando dos marcos. Em 1888 houve um grande movimento em Minneapolis. Houve ali um grande concílio para estabelecer normas, para estudar, para eleger novos diretores da Associação Geral. E ela disse que ali 2 jovens pastores foram levantados para dar uma mensagem do céu, mas que os mais velhos que estavam na direção não aceitaram e zombaram desses 2 jovens, pastor Jones e pastor Wagner. E hoje eles dizem que esses pastores abandonaram a igreja. Abandonaram, se a gente levar em consideração aquilo que dissemos, que a igreja e a besta é uma coisa só. Mas nós vemos que não é assim. A besta é quem conduz a igreja. E a igreja são as pessoas, são os princípios. Então esses 2, eles não abandonaram a igreja. Eles abandonaram a besta, a administração, porque estava fazendo coisas erradas e foi altamente criticado por Ellen White. E o que eles fizeram com Ellen White? Eles mandaram Ellen White para bem longe do coração da obra. Mandaram ela para a Austrália. Ela não queria ir e ela disse que não era plano do Criador que ela saísse dali do coração da obra nos Estados Unidos. Mas então eles começaram a perseguição com esta senhora, que foi uma das fundadoras do movimento. E ela então ficou 10 anos na Austrália. Passou necessidade, passou por muitas dificuldades ali. Um dos seus filhos morreu. Dizem estudiosos que eles morreram porque ali era muito frio e eles tinham falta de alimento assim que chegaram. Mas mesmo assim, o Senhor abençoou o trabalho dessa sua serva. E ela deixou ali um colégio, ela deixou uma fazenda altamente produtiva. E quando ela voltou, em 1900, ela viu que o rumo que os administradores tinham tomado estava completamente fora daquilo que o Senhor tinha orientado. E ela então pediu uma reunião da Associação Geral e eles marcaram, ela chegou no final de 1900, eles marcaram para 1901.
no começo do ano. Fizeram essa reunião, mas ela diz nos livros Mensagens Escolhidas, volume 1, 2 e 3, tem vários textos por ali que ela diz que eles não fizeram as mudanças necessárias. Então, em 1902, em fevereiro, pegou fogo e destruiu completamente o sanatório de Beit Creek. Porque eles estavam com princípios diferentes. O Dr. Kellogg era um dos chefes, ou o principal chefe do hospital. Estava usando drogas no tratamento de pacientes e foi altamente recomendado que não era isso que o Eterno tinha deixado como princípio. Então, o sanatório pegou fogo, destruiu completamente, mas o Senhor foi tão bondoso que uma única alma morreu. E eles não fizeram as mudanças necessárias. Até hoje, vai no hospital adventista ver se lá existe algum tratamento natural, como foi deixado, usando os 8 remédios da natureza, tão divulgado por Ellen White, tantos livros que ela deixou sobre este tema. Eles não fizeram as mudanças. Quando chegou no final do ano de 1902, então houve um grande incêndio, no mês de dezembro, na Casa Publicadora. Também, eles dizem na história que o incêndio foi tão grande que nada, bombeiros, nada conseguia apagar o fogo. Mas também nenhuma pessoa morreu. O Eterno foi tão bondoso e tão amoroso. E eles estavam imprimindo ali na Casa Publicadora material sobre panteísmo, ideias do Dr. Kellogg. E ela pediu que afastassem o Dr. Kellogg da obra. E teve um grande prejuízo, porque o Dr. Kellogg já estava com uma fábrica de alimentos. E hoje você encontra aí no mercado. Onde você for, você encontra sucrilhos, vários alimentos com a marca Kellogg, que veio dessa época, quando ele tomou posse da indústria que era da organização. Então nós vemos que já de longo tempo vem a igreja se desviando dos princípios. E então o pastor Joel Sarli, ele escreveu no livro que eu mencionei, A Mão de Deus ao Leme, de Enoque de Oliveira, o seguinte sobre o assunto que nós estamos falando. A terceira geração, preste atenção, ele já está lá mais adiante. Então, na segunda geração já começou a decadência. Na terceira geração ele diz que a terceira geração enfraquece a textura do movimento, porque perde contato com os fundamentos criados e defendidos pelos pais pioneiros. Alguns dos organismos liberalizantes que se desenvolveram entre os adventistas, ele diz, em nossos dias, revelam que muitos estão perdendo contato com as razões e os fundamentos da nossa fé. E isso nos diversos campos de ação da igreja, na educação, na administração, doutrinas e mesmo na missão do adventismo. Esta atitude tem destruído em muitos a confiança na presente atuação do Senhor em relação à sua igreja, acenando-lhes com um futuro incerto e especulativo. Então fica muito claro que a partir da terceira geração, então, vai se afastando cada vez mais dos princípios. E o Eterno é tão maravilhoso que ele espera até a quarta geração. Está escrito lá no livro de Hebreus, também o que nós lemos aqui sobre os Moabitas.
que era para esperar até a 4ª geração. E o Senhor então espera, Ele dá chance, Ele manda mensagens, Ele manda profetas, Ele manda advertências para que o povo retroceda, que volte à origem. Mas o povo, infelizmente, não tem feito isso, não tem retrocedido, não tem voltado. Desde 1902 nós vemos, com Ellen White viva ainda, eles não retrocederam. Ficaram tão impenitentes que se afastaram cada vez mais dos princípios, então, que fora estabelecido. E assim, estes homens se encontram num lugar sagrado para serem como voz do Altíssimo para o povo, conforme antes nós acreditávamos ser associação geral, é algo que já passou. Então ela vem dizendo isso, e neste livro, Eventos Finais, na página 44, Ellen White vem descrevendo, não tem como dizer que essa mensagem não é para a Igreja Adventista, porque ela diz assim: o Salvador diz o seguinte: daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nelas. Abre aspas. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, abre chave e diz: adventistas do 7º dia, que tiveram grande luz, fecha aspas, que te ergues até os céus com referência a privilégios, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, ela teria permanecido até o dia de hoje. Página 44 do livro Eventos Finais. E então ela diz ainda: a igreja está na condição laodiceana. A presença do Senhor não está no meio dela. Nós vemos que a carta Laodiceia tem o convite, que o Senhor está do lado de fora, batendo na porta. E ele fala: se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Só que a porta aberta não está em Laodiceia. A porta aberta está na carta a Filadélfia. Leia as mensagens às 7 igrejas e nós vamos perceber que a igreja de Filadélfia é que vai ser salva. Tem que sair da condição de Laodiceia. Quem é morno, que não é nem quente nem frio, não receberá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E não vai poder receber o Senhor. Por quê? Está condenada a igreja de Laodiceia. O Senhor vai vomitá-la. Está assim escrito. Então, Ellen White, ela escreveu na página 48 de Eventos Finais, dizendo que é preciso haver uma mudança. E que se não houvesse uma mudança, então a igreja seria vomitada. E eu ouvi um pastor falando que qualquer movimento, qualquer igreja, ela tem 4 fases que são muito importantes. A primeira fase é a organização incipiente, quando ela começa então a se organizar, começa a estudar, começa a colocar então os seus princípios. Depois vem a organização formal. Isso aconteceu também com esse grupo. Primeiro, então, eles tiveram essa organização incipiente, começaram estudando, receberam luz do céu. Depois, a organização formal, que já vou comentar sobre isso. Depois, eficiência máxima.
Depois então que a igreja foi organizada, teve a eficiência máxima. Foi quando mais a igreja foi produtiva, as pessoas eram sinceras, estavam ainda naquela primeira geração de pessoas que haviam colocado os pilares, os fundamentos da mensagem. Então, foram épocas que foram construídos hospitais, clínicas, igrejas, escolas. Depois, segundo o que dizem, vem então a institucionalização dessa organização. E então, aliás, são 5 etapas. Então, segundo esses estudiosos, David Mould, ele diz então que por fim vem a desintegração. Por quê? Já fugiu tanto dos princípios, já tão distante, que, como dizem, está na condição laodiceana. A presença do Senhor não está mais no meio dela. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Então, quando se cumpre, então, esse período da quarta geração, para esse movimento que começou em 1844, nós vemos lá em Hebreus que uma geração é considerada 40 anos. Vários textos nós temos sobre isso. Em toda a Bíblia, levantavam-se juízes e durante 40 anos, então, o povo se voltava ao Senhor. Quando aquela pessoa morria, o povo se desviava. O Senhor levantava outro juiz e por mais 40 anos o povo permanecia fiel. Depois se desviava novamente. Bem, então, em 1844, com o cumprimento profético das 2.300 tardes de manhã, se levantou então esse movimento. Só que eles, como nós vimos ali, são 4 etapas. E começou então com a organização incipiente. Eles começaram então a colocar os fundamentos. E a organização então formal veio quando? Nós encontramos então neste livro Mensageira do Senhor, dizendo então o seguinte, que eles estavam então procurando se organizar e Ellen White não tinha muita vontade que houvesse uma organização, porque acreditava inclusive que o Senhor voltaria muito em breve e não daria tempo deles terem uma organização. Mas então, quando eles decidiram então que precisavam se organizar, porque já estavam tendo hospitais, já estavam escolas surgindo, igrejas, eles precisavam agora de uma organização. Então diz assim neste livro, na página 184, foi então escolhido o nome de crentes adventistas. Em 1º de outubro de 1860, o nome foi finalmente escolhido, Adventistas do Sétimo Dia. Então, essa decisão pareceu ser o máximo que podia ser feita naquele tempo. Agora que possuíam um nome, os líderes achavam fácil registrar a Sociedade de Publicações dos Adventistas do Sétimo Dia. E fizeram isso no ano seguinte. Depois, eles organizaram então a Federação Adventista e em 1882, 6 outras associações também se uniram e, por fim, em 1863 foi criada a Associação Geral. Então, em 63. Entretanto, nós cremos que a data importante aqui no caso é quando eles escolheram o nome e registraram esse nome. Por quê? O nome é tudo que uma pessoa tem logo que nasce, já se lhe dá um nome, não é? Então, o nome
nós cremos ser a data, como disse aqui, o máximo que eles podiam ter feito nessa época foi o nono. Então, a data que nós temos como referência é 1º de outubro de 1860. Então, de acordo com a profecia, este ano, em 1º de outubro de 2020, se completa a 4ª geração. Será então que houve mudança? Será então que voltaram atrás e cumpriram as ordenanças de acordo com a luz do céu enviada? Ou será que vai ser vomitada? Bem, no próximo estudo nós estaremos falando sobre o falso profeta. Vamos dar continuidade a este assunto para que nós possamos compreender plenamente o que aconteceu a partir da 2ª geração desses crentes. E nós saberemos então se ela será ou não vomitada. Então aguarde até o próximo estudo.